de Deus. Então vamos receber a jovem Noemi, que estará ministrando a palavra de Deus nesta noite. Amém? Recebe com palmas bem alegre para o Senhor. Pode ser a igreja? Amém. Estou esperando, né? Pode ser a igreja? Amém. Glória a Deus, isso aí. Quem está vivo dá glória? Glória. Quem não está vivo não? Quem está vivo dá glória? Glória a Deus. Abra tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade, dizer que sem Ele eu não sou nada e que eu nem estaria aqui, mas o Senhor é misericordioso, né, e nos chamou, então a gente não pode retroceder. Quem bota a mão no arado não olha para trás. Então quando você for chamado, não olhe para trás, permaneça. Quero também agradecer a vida do pastor que me deu essa oportunidade também, né? Meu pai, minha mãe que me acompanha, né? Glória a Deus, quero agradecer a vida da minha irmã, de todos que intercedem pela minha vida. Sou grata a Deus pela vida de vocês. E eu estou aqui pelas orações dos meus pais, pela oração da minha irmã e com certeza pela oração dos irmãos também, que acompanham o nosso crescimento, né, ministerial. E eu glorifico a Deus pela vida de vocês, que sempre nos apoiam, né? Sempre falam assim, não, muito obrigada, glória a Deus. E eu estou tremendo as pernas, glória a Deus. Muito obrigada, gente, Deus abençoe. E eu também oro pela vida de vocês. 2 Timóteo 1:5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa oportunidade, Deus, porque nós sentimos a tua presença aqui, Senhor, e eu entrego minha vida nas tuas mãos, Pai. Me usa por intermédio da tua misericórdia, Senhor, porque eu sei que eu não sou nada, eu sou pecador, eu sou falha, mas o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus, Pai, que quer tratar com a tua igreja, quer falar, Senhor, e hoje eu me posiciono, Pai, como um instrumento, Deus, para que o Senhor me use, Pai, de forma grandiosa na tua presença, que a honra e a glória seja para sempre para ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se sentar. Eu só peguei esse texto aqui como base, mas vamos falar sobre um assunto que eu acho que é de extrema importância, ainda mais quando nós falamos a respeito de um culto em especial Dia dos Pais. O tema trata sobre legado. E eu senti muito Deus confirmando essa passagem nesse momento que nós entramos aqui. Deus já falou através dos louvores, já falou através das oportunidades, até mesmo da homenagem para os pais. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mateus, coloca para mim, por favor. Antes de começar, vou fazer uma brincadeira simples com os irmãos. E eu quero que vocês me digam quem que é essa pessoa que está aparecendo no telão. Jacó. Glória a Deus, Jacó. Eliseu Rodrigues, exatamente. Eliseu Rodrigues, ele é um homem de Deus. Ele é famoso, né, no tempo atual. Ele é conhecido por pregar a palavra de Deus sem ter medo, né, e falar a verdade, mesmo que para outras pessoas doam. Mas ele fala a palavra de Deus e ele é um homem de Deus. E nós sentimos isso através das ministrações. Né? Pode passar, por favor? Quem que é esse? Ah, tá vendo como é que tá diminuindo? Eu coloquei Eliseu para saber que todo mundo ia saber responder. Billy Graham conhecido como um dos maiores pregadores evangelísticos, né, no tempo, na história contemporânea. Ele faleceu, nas minhas pesquisas falam que ele faleceu em 2018, então, né, recentemente ele faleceu, mas esteve entre nós e pregou a palavra de Deus com muita firmeza também, e a maior parte da sua pregação foi sobre o arrependimento, né? E ele pregava e as pessoas se arrependiam e sentiam temor. E então, Billy Graham é um homem muito importante na nossa história também, né? Pode passar, por favor, Mateus. Quem que é esse? Vixe! Eu ia dar umas dicas, né? Mas já que vocês já responderam, Martinho Lutero, exatamente. Um alemão que ele estudou direito por obrigação do pai. O pai obrigou ele a estudar direito, mas ele não queria, não se identificar com aquilo. Então ele resolveu virar monge, né? Ele seguia ali a igreja católica e estudava bastante. E durante os seus estudos, ele estava estudando Romanos e viu que a salvação não é pelas indulgências que você paga,
mas sim pela graça de Deus e pela fé em Cristo Jesus. E então ali, ele criou o quê? Alguém sabe dizer? Olha como é boa a história. 95 teses, que ali condenava e criticava, né, as indulgências e as práticas da Igreja Católica. Ele se revoltou, escreveu isso, e além disso, ele também traduziu a Bíblia que eles tinham ali, porque naquela época só as pessoas do clero, né, a burguesia, né, os altos ali de muito conhecimento, muito dinheiro, tinha acesso à Bíblia. Mas então ele traduziu a Bíblia para o alemão para que outras pessoas comuns como nós pudéssemos ter acesso também. Então isso foi um grande avanço, né, na nossa vida também. E ali também surgiu o protestantismo, né, que nós somos derivados. Tem o protestantismo e nós pentecostais somos uma derivação ali do protestantismo. Pode passar, por favor? Alguém sabe dizer quem é esse? Dificultou, né? Vou dar uma dica para vocês. Ele iniciou a sua jornada no Evangelho na Igreja Batista. Calma aí. Eu falei com você hoje de manhã. Na Igreja Batista. Ele é sueco e ele conheceu o movimento pentecostal lá nos Estados Unidos e levou para a sua igreja, onde ele começou a explicar e falar sobre o batismo com o Espírito Santo, onde aquela igreja não acreditava tanto nisso. Então, criaram uma revolta ali, ele foi convidado a se retirar do ministério, só que em um culto de oração, Deus falou com ele e falou: nossa, você vai lá para o Pará. Já começaram a pegar o mistério? Começaram? Ele veio para o Pará. Onde é o Pará? No Brasil, gente, no Brasil. Aqui, ele lá fora, veio para o Brasil. Eita, Deus. Veio para o Brasil para poder pregar a palavra de Deus. Alguém já sabe quem que é? Podem falar. Gunnar Wingre. Isso aí. Para quem não sabe, ele e o seu amigo, como é que é o nome do amigo dele, pai? Daniel Berg, isso mesmo. Ele e seu companheiro de missão veio até aqui e sabe qual a igreja que ele fundou? Assembleia de Deus. E foi assim que começou o pentecostalismo aqui no Brasil. Eles foram os pioneiros e trouxeram aqui pra gente. Bom, mas lembra o que tem a ver esses homens? Esses homens, muita gente não conhecia, não sabia nem o rosto, não conhecia o nome, não sabia a história. Mas nós sofremos e sentimos a consequência do legado que eles deixaram. Né? Nós somos uma igreja pentecostal. Glória a Deus? Glória a Deus! E às vezes a gente não sabe o passado de tudo isso, mas nós vivenciamos e sofremos as consequências das escolhas que aquelas pessoas deixaram. E Deus levantou essas pessoas para deixar um legado. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual é o legado que você tem deixado? Né? Bom, o que é legado? O Aurélio me disse que legado é o que uma pessoa deixa em testamento, o último desejo de alguém efetivado por meio de transferência de valores, bens, herança, ou, de forma figurativa, o que é levado a gerações que se seguem. Por exemplo, o legado do meu avô, um exemplo disso, né? O legado de homens dessa forma. Porque aqui no Aurélio, pelo que eu entendi, estava falando sobre questões financeiras, né? Sobre uma herança, questões materiais. Mas não se trata apenas disso. O legado ele é muito mais do que apenas condições físicas que você deixa, uma terra que você deixa. Mas sim sobre história, costumes, valores, características que você vai passando de geração em geração. E é isso que a gente aqui aprende em Timóteo. Quando Paulo escreve a carta para Timóteo, ele fala e lembra que Timóteo ele tinha uma fé não fingida. O que é isso? Uma fé verdadeira, uma fé genuína. Que veio de quem? Primeiro da sua avó, Lloyd. E depois passou para quem? Para sua mãe. Quem que é a mãe dele? Eunice. E depois habitou em Timóteo. Ou seja, o legado de uma família. Uma família que tinha fé e que passou de avó para mãe, para filho. E assim, nós conseguimos já enxergar a importância de um legado bem deixado. Vamos dizer assim, né? A importância de nós termos uma base em casa. Tem gente que não tem essa base, infelizmente. Mas se você não tem essa base, você tem uma igreja que está aqui disposta para te ajudar, disposta para te carregar junto. E assim, eu me emociono muito quando eu leio isso, porque isso impacta diretamente na nossa vida, como os filhos. Eu falo aqui, o que eu falo na igreja não é mentira, a respeito dos meus pais. Meus pais são pessoas honestas, são pessoas valorosas, com muitos valores, qualidades, e o principal de tudo, eles carregam a presença de Deus.
E quando eles carregam a presença de Deus, nós geramos fruto do Espírito. E isso é demonstrado através das nossas atitudes. E eles demonstram para mim, não só aqui fora, né, em outros ambientes, mas dentro da minha casa eu vejo a presença de Deus na vida deles. Então, para isso é uma coisa que me pega muito, sabe? Eu fico pensando assim, eu falo, nossa, a importância de termos pessoas alicerçadas em Deus para que tenhamos um bom resultado no decorrer do tempo, né? Então, qual o legado nós estamos deixando? O legado ele não é apenas algo que se deixa após a morte, mas é algo que você faz em vida. As suas atitudes agora definem um legado que você vai deixar e o impacto que você vai causar na sua próxima geração. E eu falo isso, é importante a gente falar em dia dos pais, em relação à família, mas não falo só isso em relação às pessoas mais velhas, mas eu falo isso em relação a nós jovens também. Nós já conversamos bastante sobre isso na nossa BD, mas é uma coisa que eu sempre quero trazer e reforçar com vocês. O que vocês estão fazendo hoje que vai impactar no futuro de vocês? Vocês serão pais, mães, vocês serão tios, serão pessoas que estão rodeadas de outras pessoas, estarão em meios ali. E qual é o impacto que vocês têm causado na vida dessas pessoas? Hoje, eu digo hoje, não digo quando vocês morrerem não. Eu digo agora. O pastor Eliseu, ele está vivo, pregando a palavra de Deus. E ele ainda assim tem deixado um legado marcado em nossos corações. Isso aqui, gente, não é para glorificar a vida de homens, não. Mas para mostrar que quando nós servimos a um Deus, nós marcamos vida de outras pessoas. Então, Mateus 7,17 diz assim: assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Quais são os frutos que você tem gerado? Eu sei que às vezes você vem aqui na igreja esperando aquela mensagem, receba! E eu queria muito, meus irmãos, falar desse jeito. Mas Deus quer me usar de forma diferente. Mas eu quero que vocês entendam a necessidade de refletir a respeito de algumas questões. Quais são os frutos que você tem gerado? Os pais são a árvore, nós filhos somos os frutos. O legado que eles deixaram está refletindo em mim, de maneira positiva ou de maneira negativa? Então, como os seus frutos estão sendo impactados através da sua vida? Eu falo isso para os pais. Como que os filhos de vocês estão sendo impactados através da vida de vocês? Como é vocês dentro do lar de vocês? Sabe uma pessoa assim que eu sempre penso a respeito de ser muito impactado pela vida de pessoa? É quando nós lemos em 2 Reis, que o pastor Joaquim pregou semana passada. Quando Eliseu bateu a capa da mesma forma que Elias bateu. E aquilo ali me impacta, gente, de uma forma grandiosa. Como que eu vou olhar para uma pessoa sendo cheia do Espírito de Deus, depois eu estou com a mesma capa que a pessoa está, e eu vou passar pelo mesmo lugar que eu vou passar molhado? Não vou de jeito nenhum. Eu vejo as histórias que meu pai me conta, o Gilmar também, a Elisele, me conta a juventude deles, a forma como eles sentiam a presença de Deus, como caía água assim pelas paredes, o chão tremia e era uma presença maravilhosa. E vocês acham que eu vou ficar aceitando um pouquinho? Vou nada. As minhas experiências com Deus não podem ser baseadas nas experiências que os meus pais tiveram, mas eu preciso me posicionar perante o Senhor para viver porção dobrada daquilo que eles viveram. E aí que muitas vezes nós pecamos, porque nós achamos que o que nós estamos vivendo é suficiente, e não é. Pessoas do passado viveram coisas extraordinárias, e nós temos a oportunidade de ver as mesmas coisas, e mais ainda, porque o nosso Deus ele não mudou. Aquele louvor fala muito comigo, porque o nosso Deus não mudou, quem mudou fomos nós. Nós que não oramos mais, nós que não buscamos mais, nós que não lemos a palavra mais, nós que ao invés de colocar um louvor, colocamos outras coisas para poder assistir. Ao invés de colocar uma pregação para edificar a nossa vida, nós vamos assistir alguma porcaria na Netflix ou sei lá qualquer outro streaming. Essa é a verdade. E aí nós queremos culpar a Deus sobre as nossas coisas, as nossas responsabilidades, sabe? Nós estamos sendo hipócritas de falar, Senhor, faz de novo, mas a gente não está fazendo nada. A gente pede para Deus coisa nova, mas a gente não está fazendo nada. Senhor, me batiza com o teu Espírito. Mas sabe quando esse povo orava? Eu acho incrível quando eles começam a falar sobre o legado do pastor Davi Miranda, né? Que era um homem que orava muito. E aí a gente está de pé por causa disso, porque teve gente que orou. Aí a gente quer ter um resultado maravilhoso ali na frente, mas a gente dobra o nosso joelho 5 minutos. E eu falo com Deus, isso eu estou sendo sincero com vocês. Tem hora que é difícil orar, gente. Tem hora que eu estou ali e eu fico repetindo as mesmas palavras. Eu falo assim, Senhor, meu Deus,
eu não consigo sair desse ciclo, sabe? São as mesmas palavras sempre. Eu tô falando isso porque isso acontece comigo. É uma coisa que às vezes eu me encontro rodando em círculos, eu fico assim, Senhor, como que eu faço para sair disso? Como que eu faço? Aí sabe o que eu faço? Eu vou pro legado. Eu vou pros meus pais. Teve um dia que eu tava com a minha mãe, eu chorando desesperada. Eu, mãe, eu não consigo. Mãe, eu não quero mais. Minha mãe, misericórdia, meu Deus, o que eu faço? Mas eu conversando com ela, eu tenho alguém que intercede pela minha vida. Alguém que ora por mim e fala assim, filha, fica calma, vamos orar, eu tô orando por você, vai dar tudo certo. E é por isso que é tão importante o legado. É por isso que é tão importante ter pais presentes, pais que estejam do nosso lado e que quando nós fraquejarmos, vem, levanta e segura. Até porque nós somos neófitos, né? Novos na fé. Nós somos iniciantes, nós estamos aprendendo a caminhar ainda. E se a gente não tem pessoas do nosso lado que nos ajude, que nos suporte, que nos dê força ali, como que vamos conseguir? Como? Então, como estão os frutos de vocês? E através da vivência de quem admiramos, nós somos inspirados a desejar. Eu lembro quando eu era pequenininha, eu sempre gostei da parte da regência, né? Tiago pode até falar melhor sobre isso. Que a gente sentava lá e as irmãs estavam regendo lá e eu achava lindo, que elas faziam os negócios. E eu achava lindo, gente. Eu tô só trabalhando nesse quesito aí, mas eu achava lindo. Mas aí, sabe o que acontecia? Elas estavam lá regendo, aí eu, a Melissa, a Brenda, a Rayane, todo mundo lá do lado começava a reger igual elas. Aí tinha as irmãs que começavam a entrar no poder naquela marcha ali misteriosa, sabe? E aí a gente começava a imitar também. Não tô falando que vocês devem imitar, né? Mas assim, era um desejo, é inocência, é querer sentir a mesma coisa. E até hoje, pode quem quiser me perguntar, se quando eu entrar na marcha, eu queria entrar na marcha igual minha mãe entra. Entendeu? Porque o negócio ali é diferenciado. Eu acho lindo, 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 lindo. A forma das coisas, quando Deus continua te abençoando, não é? Mas é verdade, mas isso é o quê? Quando nós vemos a experiência do outro, nós desejamos as mesmas coisas. Às vezes quando nós éramos crianças, a gente fazia isso na inocência. Claro que tendo consciência a gente não vai imitar agora, né? Mas ainda assim era uma coisa que eu ansiava. E eu vendo as histórias que os meus pais contam, aquelas pedrinhas, gente, quantas vezes a gente vai no monte e a gente nem vê as pedrinhas brilhando mais? Sabe? A oração parece que não passa assim das árvores. Eu fico assim, misericórdia, Senhor. E naquela época, meus pais falaram assim, que um dia escutaram uma árvore caindo, e escutou o passo de, como se fosse um bicho saindo, sabe, do meio? É demônio fugindo do meio deles. Porque eles oravam, consagravam suas vidas. Então ali o ambiente é tão espiritual que nada, nenhum demônio ficava não. E hoje em dia, o que nós temos feito? Talvez não seja essa mensagem que você queria ouvir, mas nós precisamos refletir sobre isso. O que nós temos feito hoje que vai refletir no nosso amanhã. Deus tem misericórdia de nós. Né? Salmos 44:1 diz assim: ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos abençoam. Ó Deus, ali de novo. Nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado a obra que fizeste em seus dias, nos tempos da antiguidade. A palavra de Deus é repleta de mensagens que diz onde os seus pais contavam coisas dos seus filhos. E através disso, a fé deles era alicerçada não nas suas experiências próprias, mas também na experiência que os seus pais tiveram. E ali eles fortaleciam a sua fé. Então, o quanto é importante ter alguém que te conte essas experiências, que você fortifique nelas e que você viva e deseja realmente experimentar mais a presença de Deus. Isso é de extrema importância. Então, pais, conte as experiências que você já teve com Deus para os seus filhos, para que eles desejam e queiram conhecer mais de Jesus. Aquilo que a Kamani falou na sua oportunidade é muito importante. Sabe, o pai dela lê a palavra de Deus para ela assim, e ela querer conhecer mais. Como que vai conhecer alguém que vocês não vivem? Sabe a importância dos seus pais pensarem assim, falar, não, nós precisamos nos unir aqui, vamos sentar, ter um tempo de mesa, conversar, falar sobre Deus, e assim para os seus filhos começarem a conhecer Deus através da vida de vocês. Porque tem gente que não lê a palavra e não escuta louvores, a forma que vai conhecer é através da sua vida. E isso eu não falo só no âmbito familiar, mas eu falo em âmbito geral. Porque através da sua vida, as pessoas vão conhecer a Cristo. E o que você tem refletido?
Entende a importância de se comportar como realmente um verdadeiro cristão na presença de Deus? Não só dentro da igreja, mas fora também. Vamos correr, né? Então, como que está sendo dentro da sua casa? Davi. A gente falou isso na EBD, mas eu vou falar de novo, tá? Vai ficar bem marcado. Davi. Se a gente for parar para pensar sobre Davi, Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, com muitas habilidades, tocava a harpa, não se acostumava com o normal, ele queria mais, matou urso, matou leão, o currículo dele é impecável. Mas como que era Davi dentro da sua casa? Não estou aqui falando para vocês terem uma visão negativa a respeito de Davi, até porque Davi é um homem e ele era um homem e ele também foi falho e teve seus pecados. Mas dentro de casa ele foi um pai omisso, né? A gente vê em 2 Samuel 13, 21, que conta a parte de quando o Aminon abusa de Tamar, e aí Absalão vai lá e socorre a sua irmã, e o que Davi faz em relação a isso? Nada. Ele apenas se ira. Vamos lá, né, irmãos? 2 Samuel 13, 21. E ouvindo Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. O que ele fez? Nada. Se acendeu em ira somente. E ficou. O que ele deveria ter feito era corrigir, mas com qual moral Davi corrigiria o seu filho? Ah, não, mas você abusou da sua irmã, você não pode fazer isso. Mas você é pai. Traiu mamãe, traiu, né, enfim, a esposa dele, traiu, colocou ainda a mulher dele na frente da batalha. Qual moral teria ele para corrigir seu filho? Não entendi. Assim, o esposo da mulher que ele matou. Perdão, irmãos. Qual a moral que teria? Mas ainda assim, apesar de todos os erros, um pai nunca deve ser omisso em relação à correção do seu filho. Que nem o nosso pastor já falou. Às vezes até de coisa acontecendo na sua casa que você não sabe. E você, ao invés de procurar saber, ao invés de procurar corrigir o seu filho, está deixando tudo passar. E depois, sabe o que vai acontecer? Deus vai cobrar de quem? De ti. Porque são crianças que ainda não aprenderam a caminhar sozinhas. Depende do pai. E se você, pai, não está corrigindo o seu filho quando deve corrigir, eu sinto muito em te dizer que você está sendo omisso. Você não está corrigindo como deveria. Então, Davi, aconteceu a situação na casa dele. E aí, passou 2 anos. Absalão não falou nada. Ficou quieto, falou bem nem mal. É assim como diz a palavra. Mas, depois de 2 anos, ele planejou toda uma estratégia ali para poder levar o seu irmão e acabar matando o seu irmão. E sabe o que me deixa atordoada? É porque Davi guerreiro, Davi estrategista. Como que Davi estrategista não percebeu a estratégia de seu filho para matar seu irmão? O pecado. O pecado nos faz perder a sensibilidade da voz de Deus. Nos faz perder a visão daquilo que nós enxergávamos com clareza. Porque o que Davi tinha não era dele, era Deus que dava para ele. Se ele estava longe de Deus, isso acontece? Não tem mais. Então, os seus pecados, ele tem te tornado omisso em relação à correção dos seus filhos. E agora eu quero falar um assunto. Vou passar um pouquinho, tá? Em relação a uma coisa que está sendo muito atual, e não sei se vocês já viram, a respeito de um influenciador chamado Felca, que postou um vídeo falando sobre um tema pertinente pra gente: adultização. Sabe o que é isso? É quando crianças são levadas a ter atitudes de adulto. Basicamente isso, dando um geral. E aí o que acontece? Ele fala nesse vídeo, denuncia alguns casos. Esse Felca, não sei se ele é cristão ou não, mas aquilo que ele falou é de extrema pertinência e com veracidade, ele mostrou dados e tudo. Então, assim, pode falar. Sim, vou disponibilizar o link do vídeo no grupo da igreja para que os pais estejam cientes do que está acontecendo em nossos dias atuais. O que acontece? Ele começa a denunciar alguns casos de pedofilia. O seguinte, começa simplesmente com algumas crianças postando vídeos, dançando de forma inocente. Só que quem controla as redes sociais de criança? É criança? Não, são os pais. E aí os pais, vendo aquilo, começam a aparecer alguns comentários de homens mais velhos, com vários coraçãozinhos, com vários comentários: ah, linda, dança mais. Enfim, comentários desagradáveis. E ao invés dos seus pais bloquearem, denunciarem, apagarem as contas, apagarem os vídeos, instruir os filhos, o que eles fazem? Aproveitam das situações. Porque quanto mais visualização, mais comentário, mais din-din.
E aí o que acontece? Ele denunciou o caso de 2 crianças. Mas uma me chamou muita atenção, que foi o caso da Caroline, se não me engano esse é o nome dela. Que ela era uma criança que postava vídeo no princípio sem malícia. Começou a aparecer alguns comentários. A mãe, ao invés de denunciar, bloquear, instruir a criança, né, ela ficar postando essas coisas, ela fez o que? Aproveitou da situação. Começou a tirar algumas peças da roupa da criança. Então a menina começou a passar de forma praticamente nua, para poder mostrar os seus seios e mostrar a boca do bumbum, enfim. E ali começou a surgir mais alguns comentários de homens velhos, homens já que deveriam estar com suas famílias, se é que tem família, né? Porque para poder fazer mostrar mau caratismo, né? Enfim, começou a comentar algumas coisas e a mãe, com toda a sabedoria, né, humana, porque aquilo ali não é de Deus, ela pegou, fez o quê? Criou um link com conteúdos adultos daquela menina. E aí os homens, nos comentários, pediu o link. Porque quem pagava tinha acesso a menina tomando banho nua, tinha acesso a menina se exibindo cada vez mais sem roupas, dançando. E pasmem, sabe quantos anos ela tem? 14 anos. É uma criança. É uma criança, eu fico pensando, Deus, onde que nós vamos chegar? Dá nojo, igreja. Dá nojo você pensar que tem pessoas que estão comentando no vídeo de crianças, desejando-as. Como nojento é o ser humano. Com o apoio dos pais. A mãe daquela criança permitiu que aquilo acontecesse. Postou o vídeo dela. E sabe o que aconteceu? Aquele link foi vazado. Outras pessoas, sem nem precisar pagar para aquilo, teve acesso àqueles conteúdos. E aí agora nas redes sociais, eles têm um código lá que eles falam assim, troca ou trade, né, que é em inglês, onde esses pedófilos compartilham comentários e falam assim, é para trocar conteúdos. Então eles trocam. E sabe o que a rede social faz a respeito disso? Não faz nada. E cabe a nós que desejamos ter crianças sadias, que cresçam sem um desregulamento emocional, porque o trauma que isso causa, gente, é uma criança, 14 anos. É que hoje em dia a gente está muito evoluído, tem 14 anos, tem criança de 14 anos que sabe muito mais do que a gente, jovens. Eu tenho 21. E tem crianças que sabem muito mais do que eu. E sabe que isso é falta de alguém que dê apoio. Algum responsável, né? E nesse vídeo ele fala uma frase assim que é muito engraçada e é muito real. Fala assim, tem muito adulto por trás disso, mas não tem nenhum responsável. Então o que você tem feito pela sua família? Você tem visualizado aquilo que os seus filhos têm feito nas redes sociais? Você tem cuidado da sua família? O que você tem feito para deixar um bom legado, para gerar bons frutos? Chegou a hora da gente se posicionar e deixar atitudes e uma vida de exemplo para as próximas gerações. Não permitir que essas coisas aconteçam e que essas coisas causam impactos negativos. Porque o que acontece? Se agora, pensa comigo, se agora nós estamos vivendo uma geração que daqui a uns 20 anos vão ser adultos e vão ser desregulados, como a diferença da idade para agora, porque eu fico assim, meus pais falam, né, nosso mundo está muito diferente da época deles. Imagina a gente, jovens, falando que a nossa época está pior, que a época deles está pior que a nossa. Imagina a decadência que vamos estar vivendo. E aí tem gente que fala assim, nem compensa não ser pai, porque o mundo é como é que está. Mas às vezes é por falta desse pensamento de você criar um filho com boa ética, com bom caráter, que permite que o mundo seja assim. Então tenha filho, mas eduque na presença de Deus. Tenha filho, mas fortaleça. Como a Cauane falou, o versículo da Bíblia. Ensine o seu filho no caminho que se deve andar, para quando crescer, não se desviar dele. Então se você fortificar a base desse jovem, fortificar a base dessa criança, quando ela chegar no futuro, vai ser um adulto, uma mulher, um homem de Deus, que vai estar glorificando a Deus com as suas atitudes. E uma geração boa vai ser formada. Então é um ciclo. Se você não quebra o ciclo vicioso, ruim agora, mais pra frente o ciclo será pior. Mas se você quebra isso e faz gerar um ciclo bom, o que nós esperamos é que melhore, né? Então, né, voltando aqui para a questão do legado, Josué recebeu uma herança, né, um legado aqui que talvez ele não quisesse, né? Porque coordenar um povo, que nem o povo de Israel estava no Egito ali, não era fácil para ninguém.
E às vezes talvez ele não quisesse, a Bíblia não nos revela, porque ele se sentia inseguro, né? Mas ele teve alguém cujo legado encorajou. Moisés o encorajou. E o Senhor lembra disso. Assim como ele foi com Moisés, ele também seria com Josué. Por isso a importância de ter alguém com um legado ao seu lado, um legado que te apoie, que te mostre o caminho. Porque quando você fraquejar, você vai lembrar das consequências das outras pessoas do passado. Eu fico imaginando assim, a gente não pode desprezar aquilo que os homens do passado viveram, né? Eles morreram por amor do Evangelho para que nós pudéssemos ter a palavra de Deus aqui hoje com a gente. É um legado isso. Pessoas que sofreram antigamente para que nós pudéssemos estar bem vivendo a palavra de Deus e aprendendo da palavra de Deus. Não despreze o seu tempo. Não despreze o momento que você está vivendo. Mas aproveite disso e gere novas oportunidades para as pessoas que estão vindo, para a geração que está chegando. E como eu disse já, essa mensagem não é para glorificar o homem nenhum. Não é para glorificar o Eliseu, não é para glorificar o Billy, nenhum desses homens. Mas é para que a gente possa entender que quando nós somos cheios de Deus, nós servimos como exemplo. E Romanos 15:4 fala assim: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então a vida desses homens não foi em vão, mas foi para que nós aprendêssemos alguma coisa. E nós precisamos retirar isso. E hoje nós nos tornamos responsáveis. Responsáveis pela próxima geração que há de vir. Responsáveis pelo que nós estamos fazendo agora. E o nosso rosto não precisa ser visto, o nosso nome não precisa ser conhecido, mas o eco do nosso legado precisa ser lembrado. E toda vez que eu vou orar, eu peço para Deus: Deus, eu não quero que as pessoas lembrem da Noemi. Não precisa lembrar do meu nome. Não quero que lembrem do meu rosto, do jeito que eu vesti, não quero que lembrem de nada disso. Mas que lembre que tinha uma menina, uma jovem que sentava ali e era cheia do Espírito Santo de Deus. Esse é o meu desejo. Para que a igreja sinta isso. Não preciso ser lembrada, não preciso ter fama, não preciso ter nada disso, mas se alguém lembrar que teve uma menina que tinha ali o Espírito Santo de Deus dentro dela, que impactou e vai impactar por gerações, isso é mais do que suficiente. Conversando com a irmã Kelly uma vez, com permissão, estava conversando com a irmã Kelly e ela me contou algo muito lindo. Ela falou assim que ela estava em casa adorando a Deus, colocou um louvor, e aí ela começou a glorificar a Deus e a presença de Deus foi surgindo ali, sabe? E aí o Noah olhou para ela e começou a levantar as mãozinhas também e falar aleluia. Que eu já ouvi ele falando, tá, gente? Ele é uma criança, um bebezinho, ele é inconsciente, mas todo que tem fôlego louva é o Senhor. E ele, como uma criança, louva o Senhor do jeito dele também. Isso é legado. É você adorar a Deus dentro da sua casa e impactar a vida dos seus filhos. É você adorar a Deus dentro da sua escola e impactar a vida dos seus amigos. Eu não sei qual é o legado que você tem deixado, mas eu te faço essa reflexão. Qual o legado que você escolheu deixar? E o que você está fazendo hoje que pode mudar o amanhã? Não esqueçam disso. É uma mensagem para a gente refletir mesmo. Tem muita coisa acontecendo, a gente não tem dimensão das coisas que acontecem. Mas quando nós paramos para refletir sobre algumas coisas, nós entendemos a importância de nos posicionarmos na presença de Deus. De sermos pessoas que realmente glorificam a Deus nas nossas atitudes, na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de cultuar. Glorificar a Deus em tudo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Hoje, você se torna responsável. Decida qual o legado que você vai deixar. Deus abençoe.